Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer o Museu de Biologia Professor Melo Leitão, que fica no Espírito Santo, na cidade de Santa Teresa. Santa Teresa fica na região serrana do Espírito Santo, a 78 quilômetros da capital Vitória. Foi colonizada por imigrantes italianos que chegaram aqui no século XIX. A cidade encanta pela natureza. Não é à toa que possui muitos pontos turísticos para visitação. Santa Teresa possui um grande percentual de cobertura de Mata Atlântica. Por aqui, por onde você olha, tem verde. Principalmente no museu que vamos visitar agora. Uma antiga chácara que pertenceu ao naturalista Augusto Husk e que em 1949 foi transformada por ele próprio em Museu de Biologia. Olá, sejam bem-vindos ao nosso museu. Aqui inicia a nossa visita. Nós estamos localizados bem no fundo do vale, no centro de Santa Teresa. A propriedade do museu ela tem cerca de 8 hectares. Desses 8 hectares, mais ou menos 75% foram restaurados. O fundo do vale foi, no século passado, completamente devastado pelo processo de colonização da cidade e, a partir do início do século passado, o Augusto Husk fez todo um processo de recuperação ambiental nesse local que viria a se tornar um museu de biologia. Este é o busto de Cândido Firmino de Melo Leitão, que dá o nome ao museu. Ele foi um zoólogo e pesquisador paraibano que teve um papel importante na vida científica de Husk, que resolveu lhe fazer uma homenagem. A brincadeira preferida de Augusto Husk na infância era coletar plantas e insetos. Aos 12 anos já organizava cientificamente suas coleções. Foi assim que deu início ao acervo desse museu, que hoje conta com 40 mil exemplares da fauna e flora brasileira. Atualmente, o Museu de Biologia é uma das mais importantes referências brasileiras para a pesquisa da biodiversidade da Mata Atlântica. Essa casa é onde funciona a sede administrativa do museu e também a direção e, na parte inferior, o setor de botânica. Ela é uma das casas mais antigas de Santa Teresa. Foi construída em 1875 por imigrantes italianos. Ela era a sede da chácara. Aqui na varanda da casa é um dos locais especiais onde o Husk recebia seus amigos, inúmeros cientistas, reunia-os para uma prosa e também era um ponto excepcional de observação de beija-flores. Dependendo do dia, são centenas de beija-flores que frequentam esse lugar. O que significa, às vezes, mais de 8 espécies num dia só. É o local de maior concentração de beija-flor de Santa Teresa. Essa floresta foi toda recuperada por Augusto Husk. Quando ele comprou a chácara há 60 anos, a flora já havia sido devastada por pastagens e plantações de café dos imigrantes que viveram na região. Hoje, ela mantém parte da fauna nativa, exemplo de que a Mata Atlântica pode ser restaurada em áreas degradadas. Muito legal! Agora vamos visitar o pavilhão de ornitologia. O nome do pavilhão, Dr. Olivério de Oliveira Pinto, é uma homenagem a um dos maiores estudiosos de aves do Brasil. E nós temos a chance de conhecer grande parte da coleção dentro desse pavilhão, especialmente um tema que era a paixão de Augusto Husk, beija-flores, que vocês podem conhecer agora comigo. Vamos lá? Aqui nós temos, então, essas aves pequenas, porém velozes,
E nós temos várias espécies montadas aqui para mostrar para o público anatomia, morfologia, as adaptações. São aves que vão buscar o néctar dentro das flores, e essas aves são especialmente importantes para a polinização das plantas. E nós temos várias cores, vários tamanhos. Isso era um assunto importante para Augusto Husk, que estava preocupado com a conservação da natureza no Espírito Santo. Aqui nós temos a chance, a possibilidade de observar o gavião real, na verdade uma águia, uma ave de rapina de grande porte, uma ave imponente. Um predador de mamíferos de porte médio, como macacos e o bicho preguiça. Tem essa força em função não só do seu tamanho, mas da potência das suas garras. É uma pena, mas hoje, como muitas outras espécies, encontrar uma dessas na Mata Atlântica é muito raro. Além das aves, nós podemos encontrar aqui nesse pavilhão os mamíferos, que também são animais que chamam muita atenção do público, como a onça pintada, que é um grande predador de topo de cadeia alimentar. Pequenos felinos, como o gato do mato, a jaguatirica, e especialmente um mamífero bem interessante, que é esse tatu canastra. Um tatu de grande porte, dificilmente visto hoje em dia, porque é uma espécie ameaçada de extinção. E várias outras espécies estão representadas aqui nesse pavilhão. Aqui fica a biblioteca do museu, que possui um acervo muito importante que serve de base para estudantes e pesquisadores, principalmente para a área de ciências biológicas. É uma biblioteca bem especializada, que possui exemplares bem interessantes, né, e bem raros, como essa edição de Palmeiras, de Barbosa Rodrigues, datada de 1903. É um exemplar raro, tá? Existem poucos bibliotecas no mundo que tem esse exemplar. Além de outros assim muito especiais para nós, porque são as publicações do próprio Augusto Husk, né, que foi bastante vasta, desde da parte de aves, como orquídeas e até mesmo, né, na área de agroecologia, uma coisa bem interessante, né? O museu também possui um boletim periódico. Hoje nós estamos no número 27 da nova série, mas ele vem sendo editado periodicamente desde a fundação do museu em 1949. Né? E hoje nós contamos na nossa biblioteca com aproximadamente 21 mil itens. Dentre esses 21 mil itens da nossa biblioteca, existem itens muito interessantes, né? Como esse mapa fitográfico do Estado do Espírito Santo, que foi elaborado pelo próprio Augusto Husk. Ele mostra com clareza as áreas de restinga, as áreas de mata, e é usado por pesquisadores até hoje. Estou adorando esse passeio, curtindo a natureza de pertinho.
Ai, se a gente prestar atenção, dá pra ver cada coisa bacana. Nós temos muitos pássaros para observar aqui nessa mata, mas tem um que não precisa nem de binóculo, pelo tamanho e coloração que ela sustenta. Que cor, que belo vermelho com asas amarelas, uma arara típica da região amazônica. Nós temos que conhecer agora a arara vermelha que ocorria no Espírito Santo, nas matas do Rio Doce, que é a arara vermelha de asa verde. Toda a população dessa arara no estado foi extinta com o desmatamento. Esse é o único exemplar que sobrou para contar a história das araras originais do Espírito Santo. Araras como essa chegam a viver 60, 70 anos. Essa já tem 50. No próximo bloco você vai conhecer o setor de zoologia e entrar no viveirão dos pássaros. Fica aí que eu já volto. Estamos de volta a Santa Teresa, no Espírito Santo, para continuar nossa visita ao Museu de Biologia Melo Leitão. O museu foi fundado pelo naturalista Augusto Huski em 1949. Um pesquisador e colecionador da fauna e da flora, principalmente da Mata Atlântica. Um de seus interesses era o estudo da raiva transmitida pelos morcegos. Para abrigá-los, construiu esse viveirão na década de 50. Mas hoje ele abriga aves silvestres em geral. Entre as várias espécies de aves que tem aqui nesse viveirão, essa aqui é muito interessante, o currupião, conhecido também como sofrê, porque é uma ave que consegue cantar o hino nacional. É uma espécie interessante porque chama muita atenção dos turistas, dos visitantes que vêm conhecer as aves aqui do Espírito Santo. Esse viveirão hoje ele mantém várias espécies de aves, aquelas aves que são apreendidas, né, pelo IBAMA, e aves que são doadas por particulares para manter essas aves aqui e até pensar numa reintrodução de volta à vida selvagem. Bem, agora a gente pode acompanhar o interior do viveirão para ver uma ave muito interessante. Uma ave tipicamente do Pantanal, conhecida como anhuma. Ela tem um chifrinho na cabeça, um ornamento no alto da cabeça, daí o nome anhuma cornuta. Certamente aí com o desmatamento ela veio invadindo o estado de Minas Gerais até chegar no Espírito Santo, já um estado do litoral. E foi criada também em cativeiro a partir de adultos que se reproduziram na natureza. Esse era um filhote que uma pessoa curiosa criou em casa junto com as galinhas e depois não viu utilidade nenhuma e acabou doando aqui para o museu. Essa ave interessantíssima, elegante no seu caminhar e chama muita atenção dos nossos turistas e visitantes aqui em Santa Teresa. Nós temos várias espécies de jacu no Espírito Santo. O jacu é uma ave bem conhecida das pessoas que vivem no meio rural, porque são aves grandes e se alimentam muito dos frutos de café. E nós temos várias espécies, qualidades de jacu. Nós temos um jacu de tamanho pequeno que está fugindo ali, ele é bem arredio, que é o jacu amola-faca,
o jacu taquara, e está fugindo, faz parte do comportamento dessa espécie. Do outro lado aqui, nós temos o jacu-açu, que ele é maior, açu quer dizer grande na língua, né, indígena, o jacu-açu. Tem um casal ali, são aves arredias, né, porque são muito caçadas e elas têm medo do ser humano. A importância desse viveirão é que vai atuar como uma ferramenta para educação ambiental, porque muitas pessoas vêm visitar o parque do museu e não conhecem a fauna nativa da Mata Atlântica. Então aqui nós temos a grande chance de conhecer essas espécies de aves e entender melhor a importância de cada espécie dessa na natureza. O Museu de Biologia, professor Melo Leitão, possui um herbário, que está dividido em dois grupos, né? As icicatas, propriamente dito, e aqui onde nós estamos, que é chamado de Casa das Epífitas. Nossa, peraí, vamos traduzir isso. Icicatas são amostras de plantas secas e prensadas fixadas em cartolina branca e com etiquetas informativas. E as epífitas, plantas que vivem em troncos de árvores e rochas, como alguns tipos de orquídeas e bromélias. A Casa das Epífitas, ela nasceu da necessidade de o pesquisador, toda vez que estudar uma espécie, não ter que ir a campo. Tá? Imagine algumas espécies como bromélias, tá? Que crescem em topo de morro, tá? Em regiões pedregosas. O pesquisador tiver que escalar uma pedra ou descer de rapel toda vez que tivesse estudar essa espécie. Fica um pouco mais difícil. Essa é uma parte daqui da Casa das Epífitas que a gente concentra as orquídeas, propriamente dito. Tá? Aqui nós temos muitas espécies raras, que são orquídeas aqui da região, tá certo? E que devido à predação do ser humano, comércio ilegal, coisa e tal, estão tendendo a desaparecer. Como essa catileia, por exemplo, que é uma planta criticamente ameaçada de extinção. Tá? Se não fosse um ambiente como esse aqui no museu, tá, tão bem cuidado, tão bem preservado, talvez a gente perdesse espécies como essa aqui. Vamos visitar agora o setor de zoologia do museu? Eles têm um projeto bem bacana com estagiários. Aqui no museu, a gente faz um trabalho com peixes da Mata Atlântica. A gente estuda a diversidade dos peixes e no Espírito Santo a gente não tem conhecimento completo da diversidade de formas que existem nos nossos rios. Nós estamos fazendo um trabalho de investigação para poder conhecer a diversidade e valorizar, poder mostrar para as pessoas por que é importante a gente preservar, por que a gente precisa dos rios. A gente está a iminência de ter um problema de água no planeta, de água doce, e uma abundância de rios que nós temos aí no nosso país e na Mata Atlântica. A gente, através do estudo dos peixes, a gente tem muita vontade de levantar uma bandeira em benefício da água. O planeta agradece. A gente tem a preocupação de estar sempre um número de estudantes aí trabalhando conosco. A gente acha que através dos estudantes eles vão dar continuidade ao trabalho da gente. Então, nós temos vários jovens que estudam em Santa Teresa e alguns estudam em Vitória e vêm ao Museu Melo Leitão para fazer suas pesquisas, para poder terminar seus cursos de faculdade e também se orientar para uma área de pesquisa, fazer um mestrado, um doutorado. Esse estágio tem me ajudado muito, porque é uma maneira que eu posso colocar em prática tudo que eu aprendo na faculdade. Muitas das vezes lá não tem uma estrutura assim que eu possa estar desenvolvendo isso. Essa oportunidade que eu tive de estar no museu hoje é de grande importância para mim, porque funcionou como se fosse um ensaio para minha carreira.
Vamos conhecer o acervo do setor de zoologia? Ele é dividido em duas áreas, a coleção seca e a coleção úmida. Como essas cobras preservadas em álcool. Uma das perguntas que as pessoas fazem é por que tantos animais aqui na coleção? Por exemplo, tá? Esse animal aqui é uma cobra coral verdadeira. E ela está aqui para qualquer, vamos dizer assim, estudioso, qualquer pesquisador que queira usar desse animal, saber de onde ela veio, tá? Ver comprimento, fazer população dela, tá? E outras coisas que ele pode estudar na região. Guardados em álcool, podem durar neste vidro até 200 anos. Nossa especialidade sendo da Mata Atlântica, né? Animais da Mata Atlântica, tá? Isso nos levou a perceber aqui, né, e todos os pesquisadores, que é uma região aqui do Espírito Santo, né, Santa Teresa, como uma das mais ricas em biodiversidade, tá? Aqui do Espírito Santo e até mesmo do país, sendo indicada, né, em algumas pesquisas como uma das maiores do planeta. Agora vamos conhecer a coleção seca? Todos os animais que estão aqui no setor de zoologia, na coleção seca, eles passam por um processo químico, tá, chamado de taxidermia, que o pessoal conhece popularmente como empalhados. Aqui nós temos dois exemplos, né, de um que foi taxidermizado artisticamente, que tem fins didáticos. Nós emprestamos esses animais para escolas, coisa e tal, para professores de ciência da aula. E um taxidermizado da forma científica, onde o pesquisador pode ter a noção de pelo e até fazer a coleção de pelos, né, e estudar o animal como um todo. O grande problema é a quantidade. Você não consegue uma autorização para abater animais. Então nós recebemos animais que às vezes já estão mortos, como por exemplo essa onça. Essa onça ela foi atropelada em uma rodovia. Augusto Husk, ele tinha uma visão muito grande. Ele, quando resolveu fundar o museu, ele estava preocupado em preservar as espécies e mostrar para a comunidade científica, para a comunidade de uma forma geral, para a população, que esses animais são importantes. Se ele não tivesse, entre aspas, coletado essa espécie aqui, né, a gente nunca saberia que ela tinha existido, porque ela foi extinta, tá, há alguns anos aqui no Espírito Santo. É com muito prazer que eu quero enfatizar a importância de você ter um museu científico como esse, tanto para desenvolver pesquisas na área de meio ambiente, quanto para formar jovens pesquisadores. É um ambiente que guarda uma história, que guarda um material extremamente raro, que possibilita a continuidade do conhecimento no museu que nós temos aqui nesse município, Santa Teresa. Aproveito para convidar a todos que não vieram ao museu que visitem e aproveitem um pouco desse patrimônio da Mata Atlântica. Eu adorei a iniciativa do museu e a visita é muito gostosa. O museu também tem um setor educativo que faz visitas monitoradas para escolas. Santa Teresa estava crescendo, estava se desenvolvendo, a cidade era uma cidade bem pequena, estava em grande estágio de desenvolvimento. Hoje eu gostei muito, é porque eu vi muitos animais. Quer vir também? É só entrar no site para ter mais informações. Anota o endereço: Avenida José Husk, número 4, Centro. É isso aí, pessoal. A semana que vem tem mais. Tchau! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que
ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.